Vocês estão ouvindo para mim por aqui na buteteveio.com, apresentação Zé Galera do Livros. Boa tarde, bem-vindo à edição de número 71 com a banda Ex Machine, do meu amigo Leônidas, anarquista engajado anarquista. E tem muita história desde 99, muita história. E aí, Gugu, tô muito Sérgio Malandro aqui, então vamos de som. Cala a boca aí, Elis, não sai daí. Infomania. Trouble and desire. There's nothing but 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 trouble and desire.
noites aí, ouvintes do programa Hipomania. Aqui é Leônidas Valadares, baixista vocalista da banda Ex Machina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou natural de Pitangui, Minas Gerais. Me mudei para Belo Horizonte em 1994. Fui fazer faculdade de Ciências Sociais na FAFISH, aqui na UFMG. E enquanto cursava Ciências Sociais, eu conheci um cara chamado Leonardo Turki, que tinha uma banda que ia abrir para o Êxodos, aqui em BH. E eu comprei um ingresso para esse show, fui assistir a banda, gostei muito do som, era um som bem moderno, né, ligado àquilo que bandas como Machine Head, Fear Factory faziam ali na segunda metade dos anos 90. E coincidentemente, logo após esse show, essa banda acabou. A banda se chamava Disgusting. E ela acabou logo após o show do Êxodos. E aí esse Leonardo Turki me convidou a fazer um teste como vocalista numa nova banda que ele e o guitarrista Thiago Tufik, né, que também era da Disgust, estavam montando. Eu fui lá, fiz ali o meu teste sem letra nem nada, em cima de duas composições que eles já tinham começado a desenvolver, e acabei entrando para a banda. E aí em 1998 surge a Ex Machina, com a proposta de fazer um som moderno, né, e que linkasse também referências tradicionais. O intuito da Ex Machina desde o início foi fazer uma ponte entre aquilo que havia de mais moderno ali nos anos 90 com aquilo que havia de mais tradicional dos anos 80, né, o que para muitos é uma espécie de heresia, né? A gente se propunha a unir estilos, muitas vezes numa mesma música, que em princípio seriam inconciliáveis, né? Como fundir new metal com thrash metal, como fundir doom com death metal, como fundir black metal com industrial. E era mais ou menos isso que a gente pretendia fazer. Isso ao mesmo tempo que sempre nos garantiu uma certa originalidade, né? Dificilmente você encontrará bandas com som idêntico ao da Ex Machina, embora obviamente a gente tenha inúmeras referências, inúmeras influências, né? Ninguém aqui inventou a roda, mas a gente faz uma mistura que não é usual. E ao mesmo tempo que isso é positivo, né? que confere uma certa originalidade, é também negativo, porque muitas vezes as pessoas preferem escutar estilos mais fechados, vamos dizer assim, né? Estilos mais claramente definidos. Então o cara quer ouvir thrash metal, ele ouve só thrash metal. O cara quer ouvir black metal, ele ouve só black metal. O cara quer ouvir new metal, ele escuta só new metal. É muito comum que as pessoas meio que até se horrorizem com músicas que misturem todos esses estilos e outros mais. Mas de qualquer forma, a proposta da banda sempre foi dar vazão aos nossos ímpetos artísticos mesmo. Então, mais do que uma preocupação mercadológica, né, de se as pessoas gostariam, se nós seríamos populares ou não, a preocupação maior era em dar vazão à nossa criatividade e misturar todos esses diferentes estilos que nós na banda sempre ouvimos.
após a formação da banda, em 1998, nós concluímos 4 músicas próprias em inglês que viriam a fazer parte da nossa primeira demotape, chamada Beyond Aggression, gravada em princípio ali de 1999 no estúdio Gênesis, aqui em Belo Horizonte, com o Wilson Brina e o Rui Montenegro. Nessa época eu diria que a sonoridade da banda era muito moderna, mais moderna do que seria hoje. Hoje a gente incorpora mais elementos tradicionais. Nessa época a gente estava fazendo um som bem misturando ali industrial com hardcore e um pouco de sludge, doom. E não havia muito espaço para estilos como thrash metal, death metal, black metal, não. Essa demo repercutiu muito bem, exatamente por ser algo ali moderno para a época, né, atual. E foi bem resenhada em várias revistas e foi muito bem aceita pelo público underground. Ela foi gravada com o Thiago fazendo as linhas do baixo, que a gente ainda não possuía um baixista. Inclusive foi essa carência de baixista por meses que me fez, logo após a gravação da demo, comprar um baixo Golden, fazer umas aulinhas e começar a acumular o posto de baixista e vocalista. Desde então eu assumo, né? Depois dessa demo, houve a entrada de um segundo guitarrista chamado Wilson Xavier. Com ele a gente vai gravar uma segunda demo, agora já uma demo CD. Foi gravada no Labirinto Studio. O Fred, eu esqueci o sobrenome dele. E foi mixada no WZ Studio, que era do Zé Baleia, o André Márcio, que era do Overdose, do Eminência e tal. Para essa segunda demo, a gente já introduziu uma música em português, chamada Povo Perdido, aliada a 4 outras composições em inglês, versando, assim como na primeira demo, sobre temas diversos. Assim como a gente gosta de fazer uso de uma diversidade musical, a gente sempre gostou de usar também uma diversidade lírica, né? Uma diversidade em termos de letras. Então a gente nunca falou de um assunto só, a gente fala sobre diversos assuntos, tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito social. Essa demo, ela foi gravada num momento um pouco conturbado. O guitarrista original, Thiago Tufik, saiu da banda no meio das gravações e ela não acabou, assim, pelo menos no meu ponto de vista, não tendo a produção que deveria ter. A gente gravou tudo lá no Labirinto por conta própria, fazendo experimentos que qualquer técnico de som minimamente experiente sabe que não funciona. Mas, por exemplo, a gente queria pôr um microfone na frente do amplificador e outro atrás para captar o grave e tal. Só que muitas vezes isso faz as ondas sonoras se anularem e prejudica, né, a captação do som. E aí a gente, no meio desses experimentos todos, acabou prejudicando um pouco a produção. Mas essa demo não deixa de ser interessante porque ela já começa a apresentar um pouco de estilos mais tradicionais. Diria que ali a gente já não está tão calcado naquele som moderno ali da primeira demo. Ela tem também uma boa aceitação, a galera curte a arte gráfica, que era feita em papel jornal, imitando mesmo notícias de jornal. E a gente segue, né, fazendo uma série de shows, até que em 2005 o baterista original, o Leonardo Turk, sai da banda. E aí a gente passa 2006 inteiro fazendo teste com bateristas e tal, e não conseguia, né, fechar com ninguém, achar alguém que se encaixasse bem na proposta que a gente estava fazendo naquele momento.
E aí um baterista amigo de Pitangui, chamado Hélio Rachid, ele é baterista profissional de músicas de baile, e já tocou jazz, e a onda dele é tocar todos os estilos possíveis. Ele havia montado um estúdio caseiro na casa dele e chamou a gente para fazer algum som lá, alguma gravação da Ex Machina, com ele na bateria, já que a gente estava sem baterista. E a gente fez isso. A gente já tinha composto, né, uma série de músicas novas que ainda não haviam sido registradas. A gente foi para esse estúdio caseiro dele lá em Pitangui durante um janeiro. Estávamos eu e o Wilson Xavier de férias, então nós aproveitamos janeiro inteiro. Ficamos lá gravando de 10 da manhã às 10 da noite e produzimos o EP A Shot in a Fate. Esse EP foi um trabalho ali 100% de estúdio, e a gente não estava no melhor das nossas formas, né? A gente estava ali há mais de um ano sem tocar ao vivo, sem fazer ensaio direito. A gente só estava fazendo testes, né, com um ou outro baterista, tocando algumas músicas, mas nem ensaio direito a gente estava fazendo. Mas apesar disso, rolou uma gravação acima do esperado, né, até pelo momento que a banda atravessava, e as composições em si eram muito boas. A gente nesse EP caiu mais pro metal, hardcore, e pegamos muito de thrash metal, death metal, tem alguma coisa de até black metal. E foi um trabalho muito interessante. Tecnicamente eu diria que foi ali o nosso ápice em termos ali de complexidade das composições e tal. E esse EP chamou a atenção da 53HC aqui em Belo Horizonte. E essa 53HC propôs uma parceria para que esse EP fosse relançado num formato split CD com uma banda chamada Severa, de hardcore daqui de Belo Horizonte. E foi isso que aconteceu. Nós remixamos o EP, A Shot in a Fate, e fizemos um split CD com a Severa, que saiu em 2010. Depois desse lançamento, nós tivemos uma nova mudança na formação. O guitarrista Wilson Xavier saiu da banda. O guitarrista Igor Arruda entrou para a Ex Machina, e também o baterista Thiago Alves, que era do Warmanity, e veio tocar bateria com a gente. E o Igor, que era do Ocknes, né, hoje em dia ele é do Mutilator, veio fazer parte dessa formação da Ex Machina. E aí, com essa formação, nós gravamos o nosso full, né, o nosso álbum completo, o 18 Years Dying, que foi gravado no Oxy, do estúdio musical, com o Thiago Prado, e também na casa do Sacha Garcia, um brother nosso, guitarrista, onde nós gravamos as cordas. Esse full, ele teve uma produção bem acima das anteriores, com a qualidade bem superior, e teve também uma ótima aceitação no underground, e produziu aí vários singles, vários clipes foram lançados das músicas desse álbum completo. E após o full, o guitarrista Willy Rodrigues, o Willy Drunk Drug, entra para a Ex Machina, e com essa formação a gente grava o ao vivo 20 Years Under the Underground, que foi em 2018, desculpe. Nós, comemorando 20 anos de estrada, fizemos uma festa na Matriz Casa Cultural em Belo Horizonte e gravamos um disco ao vivo, que teve vários problemas na captação do áudio, que prejudicou muito o resultado final, mas a gente resolveu lançar assim mesmo para marcar o registro tanto da data
quanto do setlist ali, de 20 músicas, que a gente não tocava algumas, né, há muitos anos, e foi uma festa bem legal. No momento nós estamos preparando o lançamento de um novo álbum de inéditas, que se chamará Herege, e também temos em vista o lançamento de um disco de raridades, chamado Hell Hassles, que deve sair aí em comemoração aos 25 anos de Ex Machina, a serem completados daqui a 2 anos. Ao longo desse tempo, todos os integrantes que passaram pela banda contribuíram muito em termos de composição, mesmo aqueles que não chegaram a gravar os álbuns, as demos, e sempre foi uma produção coletiva, né, como continua sendo. A minha forma específica de composição, ela ao longo do tempo se transformou, assim, se deu de diferentes formas. Houve períodos onde a gente ensaiava com mais frequência, sobretudo antes da pandemia, obviamente, onde muita coisa era composta nos ensaios mesmo, ali com os instrumentos na mão, fazendo alguma coisa que de repente ficou legal ali, sem pretensão nenhuma, e aquilo acabaria sendo aproveitado ali para frente e tal. Já compus muito em casa, né, brincando com instrumento, ou com violão, alguma coisa assim.
Mas curiosamente, nos últimos anos, um tipo de composição que tem mais me agradado e favorecido a produção, né, e o registro de ideias, é uma coisa curiosa, que eu faço solfejos. Eu costumo cantarolar, né, um riff assim de repente, porque eu muitas vezes eu penso em música assim, durante muitas partes do dia ali, às vezes eu estou trabalhando e me vem um riff na cabeça, ou às vezes eu estou deitado para dormir e me vem um riff na cabeça, eu estou sentado vendo TV, ou eu estou parado no trânsito. E aí eu comecei a usar a estratégia de gravar esses solfejos. Então, sei lá, eu estou parado no sinal de trânsito, me veio um riff à cabeça, eu dou uma cantarolada, né, tipo can, 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 can. E aí depois em casa eu pego esse solfejo e transponho ele para as cordas, né, e dali surge um riff, né. Muitas vezes ele não fica igualzinho foi solfejado, obviamente, mas ali com algumas alterações sai ali um riff que vai ser aproveitado em alguma das músicas da Ex Machina, né? Lembrando que, como eu disse anteriormente, as composições são sempre coletivas, né? Pouquíssimas composições da Ex Machina foram totalmente feitas por apenas um dos membros, né? A maioria absoluta delas teve contribuição de todos, né? E isso é muito importante para essa coisa da coletividade mesmo, e diversidade de ideias, e cada membro que entra contribui com alguma nova ideia, com alguma nova influência, e isso é que vem inclusive causando grande parte das transformações pelas quais a banda passou ao longo desses 23 anos aí que a gente está na estrada.
A cena independente ela é uma batalha eterna. Os artistas eles têm que fazer tanto a parte musical, né, de compor, executar, fazer shows, etc., mas também toda a parte organizacional da coisa, né, material de divulgação, gravações, agendamento de shows e por aí vai. Então é uma cena muito difícil, né? A gente tem que nos virar o tempo todo, principalmente em função da falta de grana, né? Como todos sabem, principalmente no underground, do metal, hardcore, a maioria dos shows sequer é remunerada, quando muito dão uma cerveja, um tira-gosto, alguma coisa assim, e mesmo quando há remuneração é um cachê que mal cobre os custos com ensaios, gravações e etc. Mas ao mesmo tempo é uma cena onde as pessoas persistem por paixão à arte que fazem, e isso é muito interessante. A liberdade criativa que se encontra na cena independente dificilmente é encontrada na cena mainstream ou profissional. Nós, Ex Machina, por exemplo, temos absoluta liberdade de fazer o que a gente quiser fazer. Não há qualquer tipo de interferência fora aos membros da banda, né? São os membros da banda que exclusivamente decidem o caminho a trilhar e as formas de apresentar os trabalhos e tudo que envolve o direcionamento musical e artístico da banda. Então é uma coisa assim que vale a pena pelo amor, né? Eu diria que se a intenção fosse ganhar dinheiro ou obter sucesso, a banda já teria acabado há muitas décadas atrás. Se nós estamos ainda hoje, 23 anos depois, compondo, tocando, lançando, fazendo shows, exclusivamente em função do amor pela arte que nós praticamos e é o exercício dessa liberdade, né, de expressão, manifestação, tanto artística quanto política. Então ela não deixa de ser uma cena muito importante e que na prática acaba sendo celeiro de muitas coisas que depois vão tomar as esferas mais mainstream, mais profissionais da coisa. Eu acho que o underground, a cena independente, é onde a criatividade rola livre, né? E isso não tem preço.
Em nome da Ex Machina, eu agradeço aí a todos os envolvidos na produção do programa Hipomania. Obrigado aí pelo interesse, pela música que a gente faz e pela história da banda. Obrigado pelo espaço. Agradeço também a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado aí do som que a gente faz. Estamos aí há 23 anos ininterruptos na estrada. Esperamos poder botar o pé na estrada novamente em breve. E eventualmente até nos encontrar aí nos buracos underground da vida. Quem tivesse interessado pelo som da banda, basta procurar nas plataformas digitais por Ex Machina BHZ, que aí provavelmente algum link relacionado à banda vai surgir ali dentro da sua pesquisa. A gente está no YouTube, está no Facebook, está no Spotify, está no Bandcamp. Então existem várias opções aí para quem quiser conhecer mais profundamente o som que a Ex Machina faz.
Agradecer a banda Ex Machine. Eu vou ali, era muito. Até lá, pessoal. Tchau, amigão.